sobre obras da carne. Por quê? Porque Gálatas 5,16, ele está dizendo assim, Gálatas capítulo 5, versículo 16, andai em espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne. Presta atenção, a Bíblia foi escrita para os filhos de Deus. A Bíblia não foi escrita para os perdidos. Até porque o próprio apóstolo Paulo diz que as coisas de Deus para o homem natural parecem loucura. E elas só podem se entender espiritualmente. Você lê a Bíblia sem a companhia do Espírito Santo de Deus, a única coisa que você vai arrumar é confusão, heresia e bagunça. A Bíblia foi feita para ser lida com a presença do Espírito Santo. Então a Bíblia foi escrita para os filhos de Deus. Isso aqui é um manual de fé e prática para a igreja. E aí ele está dizendo, olha, se vocês andarem em espírito, Gálatas 5,16, vocês não satisfarão as concupiscências da carne. Então ele está dizendo que na minha carne, na carne do apóstolo Oséias, há concupiscências. E o que é concupiscência? O que é isso, pastor? Concupiscência é desejo desenfreado, ambição, pecado estimulado através de 3 áreas do ser humano. O corpo físico, os olhos, que a Bíblia fala da concupiscência dos olhos, que é a alma, e a soberba da vida, que é o espírito. Então nós temos várias coisas que acontecem neste governo, que são os desejos físicos, que são as coisas da nossa alma, sentimentos, emoções, pensamentos, e também a soberba da vida, que é aquilo que está ligado ao nosso espírito, o egoísmo, a soberba, a vanglória, a vaidade. E todo ser humano tem concupiscência na sua carne. A palavra de Deus diz que se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou mentiroso. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porém, nós não somos pecadores contumazes, que vivem no prazer do pecado e na prática do pecado. Quando você tem um encontro com Cristo, você começa a andar pela palavra de Deus. Você começa a se mover pela Bíblia e automaticamente o pecado passa a ser um acidente na sua vida. E aí a palavra de Gálatas 5, do 19 ao 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro, como antes eu já lhes disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então presta atenção. Quando você vai no livro de Mateus e você encontra Jesus dizendo assim: naquele dia, aqueles homens dirão: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós curamos enfermos. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Como que a gente vai entender isso? Como que pode ter acontecido isso? Então quer dizer que o cara curava enfermos, o cara expulsava demônios, o cara era usado e ele não vai entrar no céu. A palavra de Deus está sendo bem clara, que se eu deixar a minha carne gerar obras, porque o Espírito gera frutos, e a carne gera obras, ou seja, gera práticas. Se eu deixar a minha carne dominar, a concupiscência dominar, e eu deixar que ela tome o controle, e algum desses tipos de coisas aqui se tornem práticas na minha vida, eu não vou herdar o reino dos céus. Isso não é o apóstolo Oséias que está falando, é a Bíblia.
E aí, talvez você não perceba, mas esta palavra, esses versículos, eles estão divididos em 5 grupos. Que é isso, apóstolo? Estão divididos em 5 grupos. O primeiro grupo de obras da carne é o grupo de nível moral. O primeiro nível de obra da carne é o primeiro nível de obra moral. Inclui prostituição, impurezas e lascívia. Essas 3 primeiras obras citadas se referem à sensualidade, ao corpo, aos desejos sensuais. Pecados sexuais são aceitos comumente no mundo do pecado. Parece que as pessoas são treinadas desde jovem para aceitar uma vida de impurezas. O propósito do inimigo é sujar, é deteriorar, é marcar o corpo do ser humano. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, 16 diz isso. E aí 1 Coríntios 6, 18 diz assim: fugir da impureza, porque qualquer outro pecado que a pessoa possa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Então a gente vai entrar nessas 3 primeiras obras, vamos falar sobre elas: prostituição, impurezas e lascívia. Eu só quero te deixar bem claro que você entenda sempre uma coisa. Estão todas no mesmo grupo, irmãos. Então aqui, de repente o cara fala assim: graças a Deus eu sou puro. Graças a Deus não estou em pecado de impureza, de lascívia, de adultério, nada disso. Calma. Até chegar lá embaixo nós vamos ver se você vai passar ileso. Eu espero que sim. Mas todos nós temos áreas de fragilidades a ser tratadas. Então preste muita atenção, porque estas ministrações, essas lives que vão ter sobre a obra da carne, podem gerar em você curas tremendas para você viver coisas gloriosas de Deus. Nós vamos falar da primeira delas, que é a prostituição. Essa palavra vem do grego da porneia, da mesma raiz onde vem a pornografia. É a definição da palavra grega original na língua portuguesa, bem como a aplicação na Bíblia. Podemos dizer que a prostituição é o ato de vender, entregar ou trocar o próprio corpo, colocando-se em situação de desmoralização. Aquele que se prostitui nem sempre o faz por dinheiro. A prostituição é uma obra da carne que envolve a área sexual e que pode, num sentido mais amplo, abranger outros tipos de pecados nesta área. Existem vários tipos de pecado que levam a pessoa a uma situação desmoralizadora, tais como o adultério. O adultério está 100% ligado a essa questão da destruição da moralidade, do corpo, da alma. A prostituição, ela vem trazendo graves dores aos seres humanos. O pecado da luxúria. E eu posso afirmar que quando você está, às vezes, e isso é muito sério, irmãos. Quando você está, por exemplo, assistindo pornografia, você é enquadrado no mesmo pecado que o cara que está no motel com uma mulher. Aí você vai falar assim: não, pelo amor de Deus, não. Presta atenção. O adultério, ele começa nos olhos. Ah, pastor, lá vem o senhor. Vou te mostrar isso na Bíblia. O adultério começa no olhar. Tem gente que acha que adulterar, irmãos, é sair com um homem e ir para um motel ou com uma mulher, é ter um relacionamento extraconjugal físico. Ah, eu não faço isso, então... A Bíblia diz que o adultério começa no olhar. Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 28, diz assim: eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar,
ou seja, para querer, para desejar. Isso não é só para a mulher não, a mulher que olhar para o homem, vice-versa. Já em seu coração cometeu adultério com ela. A Bíblia não diz que eles adulteraram. A Bíblia diz que este ser humano que olhou para o outro e desejou e teve desejos, já adulterou. Então o adultério ele começa com o olhar. É um pecado que está acontecendo aonde? No corpo. Que está mexendo em algo que era para ser santificado a Deus. E existem pessoas que elas não conseguem se frear diante disso. Pessoas que o sexo, o pensamento imoral está sempre ativo na mente dessa pessoa. Ela não consegue olhar para o sexo oposto sem desejo, sem cobiça, sem aquela vontade. E isso é pecaminoso. Não venha me dizer, mas eu sou homem. Não, isso é maligno, isso é obra da carne. É a obra da carne sendo implantada na vida de pessoas que eram para estar vivendo uma vida de santidade. Você vai encontrar nestas obras da carne aqui, como diz a prostituição e essa situação toda aqui da prostituição, da impureza, da lascívia, desses pecados que se dizem respeito ao corpo do ser humano, você vai encontrar a fornicação, que é o quê? O que é fornicação? É toda a prática de sexo ilícito. E qual o único sexo lícito na Bíblia? É um casamento. Então pessoas que estão praticando fora de um casamento real estão em pecado. E precisam se consertar. E eu vejo hoje, irmãos, que está se tornando natural, simples, banal, jovens, adolescentes, crianças se relacionando. Isso é uma deterioração, isso é uma prática abominável aos olhos de Deus, o ser humano destruindo o templo. Porque Deus fez as coisas para o tempo certo. Deus fez as coisas para a hora certa, para o tempo certo, para o momento certo. E as pessoas não estão se cuidando, as pessoas não estão se preservando. Então hoje nós vemos as pessoas, elas estão cometendo adultério pela internet, elas traem pela internet, elas adulteram fisicamente, o respeito está sendo totalmente violado. Mas nós, como a igreja de Cristo Jesus, irmãos, nós temos que fugir disso. Aí a pessoa fala assim, ei, graças a Deus, pastor, não tem problema com isso. Não tenho problema com isso, não tem problema com esse negócio, eu sou santo, não trai minha mulher, não trai meu marido, não vejo pornografia, eu vivo numa santidade, glória a Deus. Beleza, então vamos para a segunda parte desses pecados, que são os pecados de níveis morais. Impureza. O que vem na mente de vocês quando eu falo impureza? Impureza é tudo que é contrário ao que é puro. Se deixou de ser puro, se tornou impuro. Hoje eu vi uma coisa que eu falei, caramba, vai cair em cima do que eu estou ministrando, do que eu vou ministrar hoje. O pessoal do Rio está reclamando que a água da SEDAI voltou a ter mau cheiro. Muitas pessoas do Rio estão ligando para a rádio reclamando que a água voltou a ter mau cheiro. E aí disseram, né, no início do ano, que o mau cheiro que tinha na água da SEDAI era uma alga. Foi comprovado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro que o mau cheiro era de cocô. E agora, preste atenção, a água, segundo o pessoal está falando, ela está limpa. Você olha para a água está incolor, como deve ser, mas está fedendo. Ou seja, ela está contaminada, ela está pura? Não. Parece que está pura? Parece, mas não está. Muitas pessoas, irmãos, hoje, dentro das igrejas, ocupando suas religiões, se achando melhores e tal, e que eu não adultero, eu não traio minha esposa, meu marido, eu sou uma pessoa digna, mas tem um coração impuro. A palavra de Deus, em 1 João capítulo 3, versículo 3, ela diz assim: qualquer que nele tem essa esperança, purifica a si mesmo, como também ele é puro. Não dá para ter
a bênção de Deus, a unção de Deus, se o meu coração pratica impurezas? E presta atenção, tem pessoas que têm pensamentos impuros. Tem gente que a mente dela é suja. Tudo que você fala tem segundas intenções, ela leva para as segundas intenções, ela leva para o outro lado, ela leva para um lado de maldade, de sexualidade. Vocês já conversaram com gente assim? Que tudo que você conversa, o cara leva para aquele lado imoral, é porque a mente é impura, é suja. A própria palavra diz, todas as coisas são puras para os puros. Quando você tem pureza, quando você está tranquilo naquilo que você está falando, porque às vezes você está conversando com a pessoa uma coisa, conversando de homem para homem, de mulher para mulher, Marisa, sei lá, conversando de boa, e tá a pessoa já cheia de brincadeiras obscenas, de palavras de segundas intenções. E aí eu te digo, você que tem essa prática, você está em pecado. O Espírito Santo não se agrada disso. A Bíblia diz, não saia da tua boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que seja para edificar, para abençoar. Tem pessoas que têm pensamentos, irmãos, sujos o tempo inteiro. Elas não são puras. E aí eu vou te dizer uma coisa que vai além. Isso daí não é só na área sexual. É em tudo. Tem gente que tem maldade na mente. Que já, ela está conversando com você, já maquinando alguma coisa. Irmãos, o inimigo o tempo todo, ele tenta lançar pensamentos. Nós ministramos sobre os dardos inflamados. O tempo todo, o inimigo tenta sugestionar pensamentos. E nós precisamos lutar contra isso, irmãos. Nós precisamos nos postar como igreja e lutar contra estas situações. Nós precisamos viver a realidade do Espírito, irmãos. Às vezes nós estamos igual a Cã, debaixo da nossa capa tem coisas que precisam ser retiradas. Às vezes debaixo das nossas capas tem coisas que precisam ser expostas para que venha a cura do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que neste grupo de obras da carne de níveis morais está a lascívia. O que é lascívia, pastor? Promover ou participar aquilo que tende a produzir emoções impuras. Qualquer coisa que possa fomentar o sexo pecaminoso. Chega aí, deixa eu te falar um negócio. Aquela dancinha do rebolation lá embaixo fomenta a área sexual, sim ou não? Tem irmãos que gostam do rebolation, do até embaixo, descendo até o chão. Igreja, sede santos, porque Ele é santo. Jesus disse, vocês vão vencer o mundo, eu já venci, nós também podemos vencer. E não diz que hoje está mais difícil não, porque Daniel esteve na Babilônia no auge do pecado e ele venceu. E ele não tinha pastor, não tinha sacerdote, não tinha ninguém. Ele venceu sozinho, apenas com a presença do Espírito Santo de Deus. E o próprio João diz o que a respeito de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, Jesus, a maior obra redentora de Jesus, não é tirar o homem do mundo. É tirar o mundo de dentro do homem. A grande obra redentora de Jesus não é tirar o homem do pecado, é tirar o pecado de dentro do homem, irmãos. Porque o pecado sempre existiu e sempre vai existir. Mas por muitas vezes nós ficamos como Acã, vivendo no meio da comunidade de Deus, vivendo no meio do povo de Deus, e com coisas escondidas, as quais são cunhas, são pecados que estão na nossa vida e que nos impedem de viver um grande agir do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que gostam das coisas sensuais, que têm prazer nessa coisa sensualizada. Isso é lascívio, isso é pecado, irmãos. E aí você fala, pô, pastor, mas você vai trazer uma ministração dessa numa live de 9 horas da noite? Irmãos, eu tenho que trazer, eu tenho que falar. Eu estou aqui para ministrar para a igreja, de repente só sobra um. Não, pastor, eu vou ficar.
Nós temos que ministrar o que a Bíblia está dizendo. Será que isso não está na nossa vida? Eu não estou condenando ninguém. Mas será que isso não está na nossa vida? Será que nós não estamos fazendo parte desse grupo? Será que não somos nós daqueles que gostamos dos filmes eróticos, das coisas que têm esses apelos, das minisséries, das séries de TV que tem esses apelos, que tem aqueles namoros, aquelas cenas quentes, aquelas cenas calientes? Isso é lascívia diante da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus, isto é lascívia. E você está enquadrado, todos vocês, nós que participarmos disso, estamos enquadrados no grupo daqueles que não herdarão o reino. E aí eu tenho que trazer, eu prometi, eu vou trazer uma ministração sobre o reino de Deus. Quando a Bíblia está falando desse reino de Deus aqui, não quer dizer apenas que você não vai morar no céu. Está dizendo que você não vai herdar o reino que já existe hoje implantado em nós. Então eu preciso entender, irmãos, que às vezes eu não sou um adúltero de estar com a mulher, com a outra mulher. Ai, eu nunca tive uma outra mulher. Ai, eu tenho uma honra disso, amém. De repente você fala, não, pastor, nunca traí meu esposo. Nunca. Mas, irmãos, às vezes nós estamos sendo enquadrados em outros pecados, dos quais a Bíblia traz o mesmo peso. E nós vamos na mesma categoria. E eu sei, já ministramos, nós temos uma live aí sobre pornografia, na verdade, 2 lives de 2 horas sobre pornografia. E eu sei que é difícil, irmãos, mas nós precisamos lutar contra isso. Nós estamos vendo a igreja do Senhor sendo implodida. Ela não está sendo explodida de fora para dentro, não, é de dentro para dentro. Assim, ó. Porque nós estamos perdendo o nível de santidade que Deus deseja para nós. A obra redentora veio para tirar o pecado de dentro do homem, não o homem do pecado. Porque quando o pecado sair de dentro de mim, ele não terá mais nenhum poder sobre mim. Existem vários pregadores que pregam isso. Deus conseguiu tirar o povo do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito do povo. O povo de Israel sai do Egito, mas o coração deles continua com os mesmos desejos. Eu já ouvi pessoas que se dizem de Deus falando, ai, eu tenho uma saudade dos bailes, ai, eu tenho uma saudade daquilo. Meu irmão, você tem saudade do mundo, você tem saudade quando você era escravo, você tem saudade das bebidas, dos vinhos, da cerveja, das bebedeiras. O que está acontecendo? O Espírito Santo não é o bastante ou a tua carne ainda pula? Ou é a tua carne que ainda grita? O que está acontecendo conosco? Quem é que vai ter o controle, irmãos? Então, às vezes, eu vejo o povo de Deus numa situação muito difícil, irmãos. Porque às vezes nós estamos cometendo pecados sem nem ter noção do que nós estamos fazendo. O Brasil é um país tropical. País quente, de clima quente. Isso significa pouca roupa, pessoas com a pele bonita, dourada, sensualidade. É mostrar, é sensualizar. Sabe, irmãos? E isso, Deus... eu ouvi uma ministração do Paul Walsh semana passada, e eu vou usar essa aqui, a figuração que o Paul Walsh trouxe numa ministração dele. Ele diz assim... que a igreja, ele contou uma história. Quem é a igreja? A igreja é um rei que saiu para fazer uma viagem muito longa e ele disse para aquele empregado de confiança, para o seu amigo de confiança: você tome conta da minha noiva, ela vai ficar aqui no reino, você tome conta dela, mantenha ela pura, eu vou te dar um manual de como cuidar da minha noiva. Tudo que está aqui você faz com ela, mantém ela dentro desse padrão, porque quando eu vier vai ter uma grande festa, eu vou fazer o casamento. Beleza. Foi passando o tempo e aquele amigo começou a notar que os súditos do reino foram perdendo o respeito pela noiva, o amor pela noiva, o carinho pela noiva. A noiva foi ficando quadrada, ultrapassada, chata, muito puritana, muito certinha, e o povo foi perdendo o carinho por ela, foi perdendo a alegria dela, foi perdendo o prazer de estar perto dela. Então, o que esse amigo dele fez?
para que a noiva não perdesse o contato com o reino, esse amigo foi e pintou a noiva como uma prostituta e botou nelas roupas de prostituta, roupas sensuais, e desfilou com ela em carro aberto, e o povo adorou a noiva, e o povo falou: que noiva linda, essa que nós queremos para reinar com a gente, e o povo amou a noiva. Mas quando o rei chegou e encontrou a noiva vestida como uma prostituta, imagina o castigo que vem sobre esse homem que estava cuidando da noiva. E este homem somos nós, os pastores. A nossa responsabilidade é muito grande. A Bíblia diz que nós vamos dar conta das almas. Eu não posso te salvar, mas eu posso te ensinar o caminho. E eu tenho visto, irmãos, que por vezes os pecados da área da moralidade estão destruindo a nossa nação, estão destruindo as nossas vidas, estão destruindo a igreja, porque as pessoas estão perdendo a decência, o pudor, a imoralidade, os palavrões, as palavras de baixo calão já fazem parte da noiva. Você vê filhos de Deus falando palavras imorais, brincadeiras imorais, palavrões imorais, assim como o mundo fala. Onde está a santidade da igreja? Onde está a luz? Você lembra da ministração da semana passada? Nós somos o sal, nós somos diferentes, irmãos, e Deus espera isso. Aonde está a santidade do povo de Deus? Aqueles que quando se movem, que quando abrem a boca, saem palavras de vida, de cura, de restituição, de restauração. É uma guerra que nós temos que vencer muito grande, irmãos. Muito pesada. Então, no nível moral, ele fala: olha, vocês vão notar que as pessoas que estão deixando o corpo, a carne dominar contra o espírito, eles acabam entrando pelo caminho da impureza, da lascívia, da prostituição. Irmãos, isso é muito triste, irmãos. É muito triste. Nós precisamos fechar as portas. Nós precisamos nos concentrar em Deus e nos purificar o nosso lar a Deus. A segunda categoria que está dentro desse texto são as obras de níveis espirituais: idolatria e feitiçaria. Ele diz assim, que feitiçaria e idolatria estão no grupo daqueles que não vão herdar o reino. O segundo tipo de obras da carne são de origens espirituais. A religiosidade do mundo se apega a coisas palpáveis, mas a verdadeira fé acredita naquilo que é invisível. Hebreus 11, versículo 1. Fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção do que não se vê. Isso aqui é muito, muito, muito sério. A palavra de Deus revela que Deus não aceita nem a idolatria nem a feitiçaria. Nós vamos encontrar isso em Apocalipse 21, verso 8. A idolatria está presente em quase todas as culturas. O homem é idólatra, porque o homem nasceu para adorar a Deus. Então, quando ele não encontrou a Deus, quando o pecado o tirou da presença de Deus, ele passou a adorar qualquer coisa, porque o ser humano ele precisa adorar alguém. Então, o que acontece? A feitiçaria também é praticada de muitas maneiras, como forma de desejar o mal ao próximo, manipular pessoas através de recursos espirituais, como simples feitiços, coisas abomináveis como mandinga, como simpatias. Calma, vamos chegar aí. Fica atento, fica ligado. Irmãos, quando eu falo idolatria, o que vem à nossa mente? Imagens, esculturas. É isso que vem à nossa mente. Deuses. Você consegue se imaginar prostrado diante de uma imagem, prestando um culto a ela, adoração a ela?
Não, pastor, não consigo. Amém. Mas idolatria consiste tudo aquilo sobre os quais as afeições estão apaixonadamente colocadas. Admiração extravagante do coração. Ouça, o ser humano tem a necessidade de adorar. Ele nasceu para adorar. Só que como humanos e às vezes tomados pela incredulidade, nós temos uma tendência a adorar coisas visíveis. Talvez o que mais expresse hoje a idolatria dos homens brasileiros e hoje praticamente do mundo sejam os times de futebol. Tem um monte de crente, de religiosos, idólatras por futebol. Nós brigamos por futebol. Nos alegramos e nos entristecemos por futebol. Nós sofremos por futebol. Você faz isso por Deus? Qual é o mandamento número 1 da Bíblia? Me diz qual é o mandamento número 1 da Bíblia. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, com todas as tuas forças. Só o Senhor teu Deus adorarás, só Ele prestará culto. Amarás ao Senhor de toda a tua força. Beleza. Eu choro por causa de Deus? Eu sofro por causa de Deus? Eu fico triste por causa de Deus? Não. Mas por causa do time eu fico. É engraçado que quando eu falo assim, nasce um filho meu, um exemplo. Nasce meu filho, um exemplo. E eu sou flamenguista. Meu irmão, se tu falar que tu vai fazer meu filho virar vascaíno, fluminense, botafoguense, o couro come, o cara se desespera. O que? Dá soco, ninguém vai transformar meu Deus, vai ter meu time. E isso não é só flamenguista. O vascaíno quer que o filho seja vascaíno, botafoguense, compra roupa, bota camisa, bota meia na criança e bota para gritar e manda gritar o nome do time. Fala, Mengo, Vasco, Fogo, Nesse, grita aí, fala. E os pais trabalham arduamente para que os filhos adorem, gostem daquele time. Você vai ser esse time, eu quero que você torça e grita. E o filho está ali, olhando para o pai. Jogo do Flamengo, o cara tá gritando, berrando, pulando e rodando na sala. E o filho fala, caraca, isso é bom, meu pai ama esse time. Naturalmente os pais vão trabalhar poderosamente para que o filho seja o mesmo time que ele. E quando chega na hora de amar a Deus, os pais falam assim, não, quando meu filho crescer, ele decide o que ele quer ser. É isso que a tua Bíblia ensina em Deuteronômio capítulo 6. Ela diz assim, tu assentarás com teu filho, inculcarás nele a palavra, falarás com a palavra, falarás sobre Deus com ele, andando pelo caminho assentado à tua mesa. Ou seja, quando ele for criança, tu vai inculcar nele um amor por Deus, tu vai ensinar o teu filho pequeno a amar a Deus, a adorar a Deus, a ser apaixonado por Deus. E nós estamos fazendo isso com um time de futebol. Aí eu te pergunto assim, você acha que se Jesus volta agora, e eu gosto de você pensando, eu não quero falar nada, quero que você pense. Você imagine Jesus voltando agora, o meu filho sendo apaixonado pelo meu time e não conhecendo a Deus. Será quem que estaria em primeiro lugar no meu coração? É pecado gostar de futebol? Não. É pecado torcer por um time de futebol? Não. É pecado ir no estádio? Não. Não vejo. Mas se isso ocupar o primeiro lugar, se isso dominar a minha paixão, porque presta atenção o que diz o dicionário. Idolatria, tudo que inclui afeições que estão apaixonadamente colocadas, admiração extravagante do coração. E você repara, Jesus disse, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se o meu coração só fala de futebol, de time, conheço o time, a escalação, tem um monte de irmão da igreja que sabe a escalação do time do Flamengo inteiro e não sabe o nome dos 12 apóstolos. Por quê? Porque ele ouve muito mais
sobre futebol do que ler a palavra de Deus. E o futebol alimenta o espírito ou a carne? Me diz, o futebol alimenta mais o meu espírito ou a minha carne? Eu ouvi de alguns irmãos nesta pandemia, pastor, quantas vezes eu deixei de ir à igreja para ficar assistindo jogo de futebol. E hoje o que eu queria era estar num culto. Mas Deus foi tão perfeito que Ele fechou as portas das igrejas, fechou o futebol na televisão e fechou nos estádios também. Então vocês não vão para ninguém, mas também não vai para ninguém. Quero ver o que vocês vão fazer. Então a idolatria, irmãos, não é uma imagem, um Deus, é tudo aquilo que nós colocamos em primeiro lugar. Tem pais que idolatram os filhos. Tem namorada que idolatra o marido. A partir do momento que você se sujeita a ter uma vida de pecado com o teu namorado, é porque o teu namorado ocupou o lugar de Deus. Porque minha mãe, ela foi apaixonada por um homem desde a sua tenra infância. Dos 15 para 16, ela namorou esse rapaz. E aos 15 anos, ela aceitou Jesus. E aquilo foi o sonho da vida dela, encontrar aquele rapaz, namorar aquele rapaz. Era a paixão, era o amor da vida dela. E ela estava vivendo o amor da vida dela. E ela aceitou Jesus. Com 15 anos de idade. E um dia ele chegou para ela e disse: olha só, não gosto de crente, não gosto de pastor, não vai nada disso. Então você tem que escolher ou eu ou o teu Deus. E ela disse para ele: então está tudo terminado. 1 ano e meio depois, conheceu meu pai, Cláudio Nunes da Silva, e hoje está aqui Oséias Pinto da Silva ministrando a palavra para vocês. Ouça o que eu vou te dizer. Quando você prefere uma vida de pecado com um homem, com uma mulher, você já colocou ele na frente de Deus. Ele já é mais importante que Deus. Você já quebrou o primeiro mandamento e já colocou Deus para baixo e essa pessoa para cima. Tem gente que fala: Deus entende que eu preciso ter relações para não perder o namoro. Eu preciso ter para não perder o noivado. Então, presta atenção. O que Deus está fazendo na sua vida? Qual é a importância de Deus? Idolatria não é apenas uma imagem que eu faço de qualquer coisa. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. É um time de futebol, é um namorado, é um filho. Porque tem gente que depois que tem um filho, ninguém pode tocar uma idolatria. Aquele filho vira o centro. Larga o marido, larga a mulher, larga porque o filho, meu filho, ai que meu filho, esse meu filho. Cara, filho não é teu. Filho é a herança do Senhor que você está tomando conta. Tome conta muito bem, ame com todo o teu amor, mas não coloque teu filho no lugar de Deus. Porque o teu filho precisa de Deus. Deus não quer ser o babá do teu filho. Deus não quer ser a babá do teu filho. Deus quer ser o dono do teu filho. Porque quando Deus viu que Abraão estava com um amor exacerbado por Isaac, Deus pede Isaac para Abraão. A palavra de Deus diz que Abraão tinha 2 filhos, Ismael e Isaac. E quando Deus vai falar para ele, olha o que Deus fala: Abraão, sabe aquele teu filho, o teu único filho? Porque no coração de Abraão só tinha um. Aquele a quem tu amas. Ou seja, Deus falou: cara, tu tá amando muito esse moleque, né? Vamos ver qual nível que está de amor. Pega esse que tu ama muito. Por que Deus não pediu a Abraão para levar Ismael? Porque ele ia fazer isso com o pé nas costas. Pega esse que tu ama e leva e sacrifica para mim. Irmãos, cuidado para não deixar a idolatria entrar no teu coração. Tem pessoas que idolatram padres, idolatram pastores, idolatram apóstolos. Tem gente idolatrando cantor gospel. Você deve amar
honrar todos os teus líderes, mas amar de estar acima de tudo é a Deus. Ninguém, nada pode ocupar o lugar de Deus. Eu estava conversando esses dias com uma mulher adulta, que está esperando em Deus alguém para a sua vida. Eu disse para ela: arrume para você um homem que ame mais a Deus do que a você, e você não terá problemas. Porque nós estamos vivendo um momento, irmãos, onde as pessoas, sem perceber, você quer ver uma coisa? Vamos falar que está aqui. A idolatria política. Pessoas que gastam tempo defendendo político, criando inimizade por político, brigando por político, dia inteiro postando de político, mas não são capazes de falar do amor de Deus, do que Deus fez por ela, da libertação que Deus deu para elas, do que Deus fez pela família dela. Pelo visto, Deus não fez nada. Porque se Deus tivesse feito, elas estariam defendendo Deus, falando de Deus, ministrando Deus, mas elas passam o dia defendendo políticos, falando de políticos, exaltando político. É direita, é esquerda, é centrão, é meia, é baixa, e é de lá e é de cá. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele disse: Timóteo, aqueles que foram arregimentados para o exército de Cristo não podem ficar se envolvendo com as coisas deste mundo. Esses dias me perguntaram: apóstolo, eu não vejo você colocando nada a favor do presidente ou contra o presidente. Eu falei: eu não fui chamado para defender presidente, eu não fui chamado para atacar presidente, eu fui chamado para falar do amor de Cristo Jesus e para trazer luz e vida a esta terra. Não fui chamado para política, irmãos, e eu estou vendo o povo de Deus idolatrando políticos, criando brigas, inimizades, irmãos. A Bíblia, Jesus diz assim: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Está na Bíblia. Se não é verdade, rasga. Mas lá em Mateus diz assim: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Aí você vê o cara criando inimizade, o irmão criando inimizade na internet por causa de políticos. Uns da direita, da esquerda, estão lá tão acirrados, brigando por causa de política, que eles criam inimizade. Não é por causa de Jesus, não. Não é por causa da fé, não é por causa do amor a Cristo. Não, eles criam inimizade por causa de político. Sabe por que é isso? Não sabem, mas estão se tornando idólatras. Porque o tempo que estão gastando com política é um tempo precioso que deveriam estar gastando com o reino de Deus, com o crescimento. Irmãos, eu não posso trazer crescimento para o reino de homens. Eu fui chamado para trazer crescimento para o reino de Deus. E você também. Então, às vezes as pessoas criticam tantas as outras. Ai, fulano é idólatra. Jesus me libertou da idolatria. Qual idolatria que Jesus te libertou? Se você chega, brilha os olhinhos quando fala do político, chega, tem a aflição quando fala do jogador. Idólatras. E a Bíblia diz que não vai herdar o reino. Não é adúltero, não tem problemas imorais, não tem problema com mulher, com homem, com pecado. Não tem. Não tem. É uma bênção. Na parte moral, ó, nota 10. Quando chega na idolatria, tá tomando pau. O que adiantou? Meu irmão tem que curar. Isso aqui não é julgamento, irmão. Isso aqui é Bíblia. Eu tenho uma Bíblia e você tem uma. Pega dicionário, vai ler. Presta atenção, idolatria. Tudo aquilo que inclui afeições apaixonadamente colocadas. Admiração extravagante do coração. Eu posso admirar uma pessoa, sim, um político, um jogador, eu posso admirar, poxa, fulano joga bem. Nossa, eu sempre admirei o Zico, eu sempre achei o Zico um bom jogador, sempre admirei Ronaldinho Fenômeno, sempre admirei esses caras que jogaram bem, né? Bom, hoje eu vejo, Diego, acho que jogou bem do Flamengo, o Arrascaeta, bons jogadores. Admiro. Mas sabe qual lugar que eles têm no meu coração? Nenhum, irmãos. Não tem extravagância, irmãos. Não ocupam minha mente, não enchem a minha boca. São bons. Se estiver falando do assunto, a gente fala. O cara é bom, joga bola, para brincar com os irmãos, dar uma zoadinha.
Mas eu vejo pessoas discutindo, brigando-se, quase morrendo. Irmãos, quem somos nós? O problema não é gostar. O problema não é amar. O problema é quando essa afeição começa a se tornar uma admiração extravagante, muito alta, muito grande, a ponto de eu discutir, de eu brigar, de eu perder a paz. Idolatria. Vocês foram chamados para defender políticos? Time de futebol? Eu fui chamado para defender o reino. A Bíblia diz que é para eu andar remindo o tempo, cuidando, porque o tempo é pequeno, é curto. Com o que você não gastou no teu tempo? É isso que eu quero falar com você. Será que hoje nós não estamos sendo pegos como idólatras diante de Deus? Algumas coisas será que não estão retidas na nossa vida porque nós estamos baseados numa vida de idolatria? Porque Deuteronômio 5,8 diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas ou debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares e milhares daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É interessante que a Bíblia ela se cumpre, né, irmãos? É uma geração de flamenguistas, com uma geração de vascaíno, uma geração de botafoguense, vascaíno, corintiano, paulista, e vai assim, São Paulinos, vai gerações. Mas o pai é um crente meia boca, o filho já é um desviado, a filha já é uma perdida, aí já não tem mais nada. Sabe por quê? Porque o investimento espiritual não chegou a 1% do investimento que tem num time de futebol, num político, numa coisa assim. O meu time não morreu por mim, o político não me salvou, o cantor não me deu salvação nem esperança, mas Jesus Cristo morreu por mim, me libertou, me deu vida, me salvou, e a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu sofro mais por coisas que não fizeram nada por mim do que pelo meu Deus. Eu não tenho vergonha, às vezes, de dizer que eu torço por um time que já foi... Eu não. Mas tem gente que não tem vergonha de dizer que um time que torce por um time que já foi rebaixado 2, 3 vezes, por um time que só faz vergonha, mas tem vergonha de dizer que é servo de Cristo, que ama a Jesus e que serve ao Deus Todo-Poderoso. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está funcionando. Outros idolatrando o carro. Eu já vi pessoas que dia de chuva não vão para a igreja porque não querem sujar o carro. Que as pessoas, se tiver dia de chuva, ele imagina que alguém vai sujar o carro dele, ele não dá carona. Gente que sai da igreja com o carro vazio, mas não dá carona porque não quer sujar o carro. Ou seja, o carro ocupou um lugar na vida dele que está maior do que as pessoas. Isso é idolatria. Tem gente que idolatra a casa. A casa é tudo, minha casa, ninguém pode pisar, vai limpando minha casa. Tem pessoas idolatrando dinheiro. O dinheiro é tudo. Ela só pensa em dinheiro e faz tudo por dinheiro, né? Só dinheiro. A mente trai pai, trai mãe, magoa, fere, perde até família, mas não perde o dinheiro. Dinheiro, isso é idolatria. A Bíblia não diz que o dinheiro é um mal. Olha que interessante isso. A Bíblia não diz que dinheiro é mal. Mas a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Servos de Deus que idolatram o dinheiro e que fazem qualquer coisa para ter dinheiro. Irmãos, como tem pessoas se perdendo de Deus porque a idolatria está nos seus corações. Tudo o que toma o lugar de Deus na minha vida é porque virou um Deus dentro de mim. Se minha namorada, namorado, o carro, o dinheiro, o trabalho,
os amigos, um time de futebol, qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus na minha vida já virou Deus para mim. E eu me tornei um idólatra diante de Deus. Para Deus, idólatra é todo aquele que coloca ele abaixo de alguma coisa, seja qual for. Eu estou te dando uma definição de idolatria que talvez você nunca teve. E se já teve, glória a Deus. Mas se talvez nunca teve, hoje está aprendendo. O que é o idólatra? É todo aquele que coloca Deus em segundo lugar, abaixo de qualquer outra coisa. Seja teu filho, tua casa, teu carro, tua mulher, teu marido, seja teu dinheiro, seja teu time de futebol. Se existe algo hoje que é mais importante, aí não vem falar, mas Deus é o mais importante, Deus está acima de tudo. Mas você se emociona, sofre, se alegra, se entristece muito mais pelas outras coisas do que por Deus. Então como é que Deus está acima de tudo? A Bíblia fala que a boca fala, o coração está cheio. Você quase não fala de Deus, só fala das outras coisas. Então nessa noite, nós falamos dos níveis morais. Prostituição, lascívia, o adultério, a impureza. E entramos no nível espiritual, idolatria. Será que hoje nós estamos como idólatras diante de Deus? Será que há algo hoje que faça eu abrir mão da presença de Deus para estar naquilo? Será que há algo hoje que me roube da presença de Deus por causa disso? Cuidado para você hoje não estar diante de Deus como idólatra. Bom, vamos parar por aqui. São 9h15, nós vamos parar por aqui. Amanhã nós vamos falar sobre feitiçaria. Cara, e aí nós vamos entrar no terceiro nível. Qual o terceiro nível, apóstolo? Áreas temperamentais. Relacionamentos. Que é isso? Inimizades, porfias, ciúmes e iras. Eita, traz 10 amanhã para essa live, porque amanhã vai ficar bacana, hein? Amém? Obras da carne, parte 2, amanhã. Vamos falar sobre feitiçaria e já vamos entrar direto na parte de segundo nível, no terceiro nível, perdão. Obras da carne, nível temperamental, relacionamentos. Será que nós temos problema com inimizades? Será que você tem problema com porfia? Será que você tem problema com emulação? O que é isso, pastor? Não sei, vou te explicar amanhã. E você vai descobrir se você tem problema com isso ou não. Será que você se ira muito? Muito bravo, muito nervoso, nervosa? Amanhã, nesse mesmo canal, às 21 horas, nós temos a parte 2. Será que as obras vão triunfar? Será que as obras da